Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vou repetir. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Iniciando, o versículo diz: não temos que lutar contra a carne e sangue. O conflito contra esse reino das trevas não é contra a carne e o sangue, ou carne e sangue. Carne e sangue significa homens na presença natural humana mortal. Mateus 16:17 diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Jesus está aqui louvando Pedro por conta da sua confissão, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e diz para ele que realmente ele era bem-aventurado, porque Deus o tinha revelado, e não carne e o sangue, e não pessoas humanas. Então não era uma coisa que ele ouviu de alguém, uma instrução que ele ouviu de alguém, mas algo que o próprio Deus revelou a Simão. A nossa luta contra os reinos das trevas não é contra a pessoa humana, não é contra homens e mulheres, mas contra inteligências cósmicas. Nossos inimigos não são humanos, mas são demoníacos. Os leitores asiáticos de Paulo, afinal Éfeso ficava na antiga Ásia Menor, estavam familiarizados com esse fato. Eles deviam ter se lembrado sobre um caso que ficou muito famoso de alguns exorcistas, filhos de Seva, a Bíblia identifica eles dessa maneira, que foram atrevidos o suficiente para expulsar um espírito maligno em nome de Jesus, só que sem eles mesmos conhecerem Jesus. Eles expulsaram esse demônio em nome do Deus de Paulo, ou o Deus que Paulo pregava. E ao invés de conseguirem fazer esse exorcismo, eles foram dominados por esse endemoniado e fugiram de maneira humilhante. Está em Atos 19 e 16. E saltando deles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela graça. Realmente passaram um grande embaraço. Por quê? Porque negligenciaram a batalha, e negligenciaram quem eram os inimigos, né? A força desses inimigos. Na continuidade do versículo, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. Está escrito assim: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo menciona a existência de 4 categorias entre as hostes de Satanás, que atuam no propósito do reino das trevas, dispostas em ordem de batalha contra os crentes. E são elas: principados, potestades, príncipes dos mundos das trevas e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos: são poderosos, são malignos e são astutos. Primeiro, o termo principado. Ela é a forma plural do grego arquê, e tem a ideia de primazia ou poder ou domínio. O termo potestade é plural de exócia e denota liberdade para agir, autoridade para presidir. A expressão então refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre quanto na espiritual. Mas no caso aqui do contexto, é espiritual.
Então estamos falando de demônios que são principais, demônios que são autoridade perante as hostes, né? Perante a massa de demônios. Temos aqui a terceira categoria, príncipes das trevas deste século. Significam governantes do mundo. Governantes, é claro, a classe demoníaca. Ao lado de Satanás, eles governam sobre a atual ordem mundial, organizada em rebelião contra Deus. John Stott lembra que eles também são chamados de dominadores do mundo tenebroso, o que pode ser a referência ao título príncipe deste mundo, que Jesus atribuiu ao diabo. Jesus chamou o diabo de Deus deste século e príncipe deste mundo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. João 16, 11. E a declaração que também está em 1 João 5,19. Todo mundo está no maligno. Todo mundo é do maligno? Não é. Está sobre a influência do maligno. O cristão, ele não se conforma com o mundo. Por quê? Porque ele não se forma conforme o mundo se forma. Porque ele é chamado para fora. Igreja significa exatamente isso. Chamado para fora. Para fora do quê, pastor? Para fora do mundo. Mas ainda estamos no mundo, mas não é para viver segundo a ordem do mundo. Vamos lá, a última classe, hostes espirituais da maldade. Compreende as vastas categorias de demônios que servem aos propósitos iníquos de Satanás, que buscam a destruição geral. A obra de Satanás, ela é parecida com o que Jesus descreveu como obra do ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ladrão está sob a influência do maligno, certo? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. João 10, 10. Essas forças do mal atuam nas regiões celestiais. Satanás foi expulso do céu. Era o querubim ungido. Ele não está no inferno. O inferno ainda será inaugurado. Efésios 2,2 diz assim: em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todo aquele que não vem para Jesus é chamado de quê? De filho da desobediência. Por quê? Porque ele anda segundo o curso do mundo. Igreja é chamado para fora, certo? Ele ainda não foi chamado para fora, mas aqui Paulo está escrevendo justamente aos Efésios, que em outro tempo eles andavam segundo o curso do mundo. E andando segundo o curso do mundo, eles andavam segundo o príncipe das potestades do ar, porque é o domínio de Satanás. Apesar desse imenso império do mal, a igreja está exortada a não temer. Em contraste com o poder do domínio sobrenatural hostil, Paulo enfatiza a superioridade do poder de Deus e a supremacia de Cristo em Efésios 1, 19 a 23 e 4, 8 a 10. Ele demonstra que os fiéis têm acesso a esse poder em virtude da sua união com Cristo. Como João fala, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Doravante, somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Aleluia. Ele conforme está lá creio que no Salmo 124, Ele é o Senhor poderoso na guerra, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Se Ele está conosco, nós não temos o que temer. Mas fica a exortação: não temos que lutar contra carne e sangue, cristão. Amém? Quero orar sobre a sua vida. Pai tremendo, poderoso, te exalto e te adoro,
por mais um vídeo gravado, por esses que vão visualizar esse vídeo, e peço ao Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha abençoá-los, que eles venham ter essa mente, Pai, afinal de contas é a sua palavra representa a sua vontade. Pai, que não venhamos olhar para o nosso próximo como rival ou como inimigo, não, Senhor, nossa luta não é contra ele, mesmo que ele esteja segundo o curso do mundo, segundo o Senhor Jesus Cristo, os filhos da desobediência. Pai, que venhamos, Senhor, repreender, Pai, todas as hostes da maldade, e venhamos, Senhor, não viver sob a influência dos principados, das potestades e nem dos príncipes das trevas deste século. Ó Pai Santo, que venhamos resistir firmemente, porque a sua volta é breve. Fica conosco. Amém. Que Deus abençoe.